A graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje, dia 17 de junho, há 168 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje, até o final do ano, dia 31 de dezembro, lendo, ministrando e trazendo até você a palavra de Deus. Estamos há 20 anos semeando a palavra que transforma vidas. Sem perca de tempo, papel e caneta na mão e anote aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje. No Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 35. No Antigo Testamento, o livro de 2 Samuel, capítulo 7, capítulo 8 e o livro de Daniel, capítulo 4, ok? Vamos à oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler agora a Tua palavra. Fala comigo, fala com os Teus filhos, poderosamente, Senhor, no nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo 35. Vamos fazer a leitura juntos. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que nem eles podiam comer pão. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender. Porque eles diziam, ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele tem a Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então ele saqueará a casa. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados são perdoados aos filhos dos homens, e serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Porque eles diziam, ele tem um espírito imundo. Vindo então os seus irmãos e sua mãe em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava sentada ao seu redor e disseram, eis que tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele respondendo, dizendo, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E ele, olhando ao redor para os que estavam assentados juntos dele, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, esta é minha mãe. 2 Samuel, capítulo 7 e capítulo 8. Acompanha a leitura da Bíblia. E sucedeu que quando o rei se assentou na sua casa, o Senhor lhe havia dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor. Que o rei disse a Natã, o profeta, vê agora, habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei, vai, faz conforme está no seu coração, porquanto o Senhor está contigo. Sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vai, diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás uma casa na qual eu habite, ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa, desde o tempo que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas adentro de uma tenda em um tabernáculo. Em todos os lugares nos quais eu tenho caminhado com os filhos de Israel, falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, eu te tirei do aprisco, do apacentar
das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo em Israel. Eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos à tua vista, e fiz de ti grande nome, comparável aos nomes dos grandes homens que estão sobre a terra. E demais, indicarei um lugar para o teu povo Israel, e plantarei para que possam habitar em um local que lhes seja próprio, e não mais se mude, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outra hora. Desde a época em que ordenei os juízos para que estejam sobre o meu povo Israel, tenho feito com que descansem de todos os seus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem e tu dormires com os teus pais, preparei a semente após ti, o qual sucederá às tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e estabelecerei o seu trono do seu reino para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens e com as correias dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como retirei de Saul, o qual eu retirei diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas essas palavras e de acordo com a visão, assim falou Natã a Davi. Então Davi entrou, assentou-se diante de Deus e disse: Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é a minha casa para que tu me tragas aqui? E isto ainda foi algo pequeno à tua vista, ó Senhor, mas tu também tens falado da casa do teu servo por um grande período por vir. Esta é a maneira do homem, ó Senhor Deus. O que mais Davi pode dizer, porque tu, Deus, conheces o teu servo? Por causa da tua palavra e segundo o teu próprio coração, tem feito todas essas grandes coisas para fazer o teu servo conhecê-las. Porque tu és grande, ó Senhor Deus, pois não há nenhum outro como tu, nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. O que a nação na terra como o teu povo Israel, a quem Deus foi redimir como um povo para si, para fazer dele um nome, coisas grandes e tremendas para a sua terra, diante do povo, o qual remiste do Egito, das nações e dos seus deuses? Porque confirmasse para ti mesmo o teu povo Israel para ser um povo para ti para sempre. Tu, Senhor, tornaste o seu Deus. Agora o Senhor, a palavra que falaste acerca do seu servo, acerca da sua casa, estabelece-a para sempre, faz conforme tu tens dito. Que o teu nome seja magnificado para sempre, dizendo: O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo Davi seja estabelecida diante de ti. Porque tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tem revelado ao teu servo, dizendo: Edificarei uma casa para ti. Portanto, o teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. Agora, ó Senhor Deus, tu és aquele Deus e as tuas palavras são verdadeiras. Tu tens prometido bondade para o teu servo. Portanto, agora te compraza abençoar a casa do teu servo, para que ela possa continuar para sempre diante de ti. Porque tu, ó Senhor, falaste isto, e a tua bênção, que a casa do teu servo seja abençoada para sempre. Sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou. Davi tomou Metague-Amá da mão dos filisteus. E ele feriu a Moabe e o mediu com uma linha, lançando-o no chão, e as suas duas linhas para o matar, com uma linha inteira para manter vivo. E assim os moabitas se tornaram servos de Davi e traziam presentes. Davi feriu também Adadezer, filho de Reoabe, rei de Zobá, quando ele foi recuperar a sua fronteira junto ao rio Eufrates. Davi tomou dele 1000 carruagens e 600 cavaleiros,
20.000 homens a pé. Davi já arretou todos os cavalos de carruagens, mas nesses reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens dos sírios. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe trouxeram presentes. O Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. E de Betá e de Betotai, as cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou quantidade muito grande de bronze. Quando Toi, rei de Amate, ouviu falar que Davi havia ferido o exército de Hadadezer, Toi então enviou Jorão, seu filho, até o rei Davi para saudá-lo, bendizê-lo, porque ele havia lutado contra Hadadezer e ferido a ele, pois Hadadezer teve guerras com Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, vasos de ouro e vasos de bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele havia dedicado a todas as nações que ele havia subjugado, da Síria e de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus e de Ameleque, e do despojo de Hadadezer, filho de Reoabe, rei de Zobá. Davi fez para si um nome quando retornou do combate dos sírios do Vale do Sal, sendo 18.000 homens. Ele pôs guarnições em Edom, ao longo de todo Edom ele pôs guarnições, e todos os de Edom se tornaram servos de Davi. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre Israel, Davi executou juízo e justiça para todo o seu povo. E Joabe, filho de Zerua, estava sobre o exército. Josafá, filho de Ailude, era o escrivão. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abaitar, eram os sacerdotes. Serarias era o escriba, e Benaia, filha de Joiada, estava sobre os quereteus, sobre os peleteus, e os filhos de Davi eram soberanos maiorais. Amém? Finalizamos a leitura aqui, nós vamos agora ao livro de Daniel. Vamos lá em Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, para todo o povo nas nações, línguas que habitavam em terra, a paz seja multiplicada. Eu achei bem mostrar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para contigo. Quão grandes são os sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é o rei do eterno, o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. E tive um sonho que me atemorizou. Os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxesse diante de mim todos os homens sábios da Babilônia para que me fizessem conhecer a interpretação dos sonhos. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. Contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, Daniel, cujo nome é Beltesazar, entrou diante de mim de acordo com o nome do seu Deus, a quem está o Espírito dos deuses santos. Perante ele eu contei o sonho dizendo: ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses santos está em ti, e nem o segredo te atribula. Conta-me as visões do sonho que eu tive e as suas interpretações. E assim foram as visões da minha cabeça na minha cama. Olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu, ficou forte, e a sua altura alcançou o céu, e podia ser vista até os confins da terra.
suas folhas eram belas, seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sobre ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos. Toda a carne se alimentava dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse: ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos, sacudi suas folhas e o seu fruto, e fujam os animais debaixo dela e as aves do seu ramo. Porém deixai o toco das suas raízes na terra, até que com um aguilhão de ferro e bronze na terra, na tenra grama do campo. Vamos voltar. Porém, deixai o toco e as suas raízes na terra, até que com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, se umedeça com o orvalho do céu, esteja a sua porção com os animais na grama. Mude-se o coração do homem, seja-lhes o coração de animal, e 7 tempos passem sobre eles. Este é o assunto, o decreto dos vigias, a ordem pela palavra dos santos, pelos profetas, de que viventes possam saber o Altíssimo governa no reino dos homens, e dá a quem escolher, estabelece sobre ele simplesmente homens. Este eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a sua interpretação. Portanto, nenhum dos homens sábios do meu reino é capaz de fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e seus pensamentos o atribularam. E o rei falou e disse: Beltesazar, não deixe o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu vistes, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou os céus, cuja da visão por toda a terra, cujas folhas eram belas e o fruto abundante, nela alimento para todos, sobre as quais os animais do campo habitavam, em cujos os ramos, as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó rei, que cresceste e se tornasse muito forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. Porquanto a visão do rei de um vigia e um santo descendo do céu, dizendo: ponde a árvore abaixo, destruí-la, porém deixai o toco das suas raízes na terra com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama de campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e seja a sua porção com animais do campo, até 7 tempos passam sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, o qual sobre o meu senhor, ó rei, o qual veio sobre o meu senhor, ó rei. Que tu serás tirado dentre os homens, e a tua habitação será com animais do campo. E eles te farão comer grama como bois, e eles molharão com o orvalho do céu. 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e ele dá a quem ele quer. E portanto eles deram a ordem para deixar o toco da raiz à árvore. O teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja o meu conselho aceitável a ti. Interrompe os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto te ser um alongamento da tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao final de 12 meses, passando no palácio da Babilônia, o rei falou e disse: não é esta grande Babilônia que eu construí para ser casa do
reino pela força do meu poder, para a honra da minha majestade? Enquanto esta palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino se apartou-se de ti. Eles irão tirar-te diante dos homens, e a tua habitação será com os animais do campo. Eles te farão comer grama como um boi, 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e ele dá a quem ele quer. Na mesma hora cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado aos homens e comeu grama como bois, e o seu corpo foi molhado como o orvalho do céu, até seus cabelos crescerem como penas de águias, e suas unhas como garras de pássaro. No final dos seus dias, Nabucodonosor, ergui meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo. Louvarei e honrarei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os habitantes da terra serão considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu. Entre os habitantes da terra ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhes: quem és? O que fazes tu? No mesmo momento a minha razão retornou para mim, para a glória do meu reino, para a honra e meu brilho retornarem para mim. Os meus conselheiros e os meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cuja todas as obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e aqueles que habitam com orgulho, ele é capaz de humilhar. Finalizamos a leitura do dia de hoje. Sensacional as lições que extraímos do dia de hoje. O orgulhoso Deus abate, mas o humilde Deus faz prosperar. Então que você venha viver debaixo da potente mão de Deus, sempre auxiliando ali o pobre, a viúva, fazendo boas obras, sendo humilde, um servo dentro da sua casa, da casa de Deus, e assim Deus fará você prosperar. Que o Espírito Santo habite dentro de você. Agora você é templo do Espírito Santo. Amém? Vamos agora juntos na oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui clamando, orando, pedindo a tua intervenção. Que o Senhor venha, Senhor, neste momento. Nós oramos para que o Senhor intervenha na vida do pastor Jonathan, da pastora Lisânia, da Neuzilene, representando todos aqueles amigos e irmãos que estão com Covid. Nós repreendemos todo o mal sobre a vida deles. Que esse vírus não venha resistir ao poder do nome de Jesus, nas suas vias respiratórias, no pulmão. Toda bactéria, toda toxina, todo vírus não resista ao poder do nome de Jesus. Salva os teus filhos, porque eles têm propósito e projetos de Deus aqui na terra para realizarem. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia dos teus filhos, Pai. Estende a tua mão de amor, de bondade e de misericórdia. Senhor, abre uma porta para o teu filho e para a tua filha. Ser neste tempo um tempo de provisão, Senhor, no período de escassez, tu abre portas, dá ideias. Deus, leva o teu filho para ser abençoado, este pai de família, esta mãe que sustenta o seu lar, esta casa que precisa de ti. Senhor, nós oramos pela nossa igreja, Nova Aliança, representada no nosso pastor presidente Raimundo Nonato, toda a liderança, toda a sua casa, toda a sua liderança, todos os seus filhos paternais e filhos espirituais, meu Pai, no nome de Jesus. A nossa igreja aqui, Senhor, Esperança, Nova Aliança Esperança, abençoa nosso pastor Ricardo, sua esposa, seus filhos, sua família, nossa liderança aqui, Senhor, representada pelo
nossa rede de Salmo 128, pastor Glaucio, nossa célula Moriá, pastor Jonah, pastor Anderson. Senhor, no nome de Jesus, todos os nossos amigos e irmãos, os abençoa para a glória do nome do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Consola e usa poderosamente a nossa igreja, Senhor. Faça com que a nova aliança, Pai, ganhe almas, discípulas, que eles conheçam a verdade e pratiquem a Tua palavra. Assim nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.